Indo para o conteúdo da nossa aula, de novo, eu vou inverter um pouquinho a ordem, porque semana que vem a gente já tem prova. Infelizmente, eu não pude dar aula para vocês semana passada. Se eu tivesse dado, a gente acabaria o conteúdo certinho que está previsto para a prova, mas como a gente não vai conseguir, eu vou puxar o conteúdo da próxima aula para hoje. E se sobrar tempo no final da aula, a gente entra um pouquinho no conteúdo da aula que eu estou deixando para trás, senão a gente vê ele depois da prova. Na prova de vocês, vai cair... Posso rabiscar aqui. Na prova de vocês vai cair tipagem, docstring, e relações entre classes. Quais vai cair herança, agregação e composição. Nessas relações aqui entre classes, o mais importante é, dado um código, vocês saberem identificar quais são as relações, tá? Então, o foco do que eu vou cobrar de vocês na prova vai ser essa parte de identificação das relações entre classe e tipagem e docstring vai ser o uso. Como assim o uso? Eu provavelmente, a prova de vocês vai ter a seguinte estrutura. Vai ter uma questão que eu vou dar um código para vocês, sem tipagem, sem docstring, e vocês vão ter que ler esse código, interpretar e adicionar a tipagem docstring. E uma segunda questão, que provavelmente vai ter uns 4 itens, que cada item vai ser um bloco pequenininho de código, com 2 classes ou 3 classes, e eu vou pedir a relação entre um par de classes. Vocês vão ter que dizer que relação é essa, dentro dessas aqui. Herança, lembra que aqui em herança você tem simples e múltipla, tá? Então, você vai ter que identificar se é uma herança simples ou uma herança múltipla e justificar por que você está dizendo que é aquela relação. E é importantíssimo vocês justificarem, tá? Se você der a resposta certa e não justificar, não explicar por que você acha que é aquela relação, mesmo que pareça óbvio, eu quero que vocês expliquem por que você está dizendo que é aquela relação. Eu vou tirar, provavelmente eu vou considerar só metade da nota da questão se você me der a resposta e não escrever pelo menos umas 2 linhas de por que você está dando aquela resposta. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai começar com esses 2 caras aqui, agregação e composição. Por isso que eu falei que eu inverti a ordem, porque esse conteúdo é mais importante para a prova. Então, o que a gente viu de relação até agora? A gente viu herança simples. Herança simples, em geral, representa uma relação de especialização. Lembra lá dos exemplos que a gente tinha, por exemplo, você tinha a fruta e a maçã e a laranja. Maçã e laranja são especializações de fruta. Você tinha o item da biblioteca e o livro, DVD, revista, etc. São especializações de um item de biblioteca. Na herança simples, a gente tem que lembrar ali sobre a escrita de métodos. Então, quando você
cria um método no filho, na classe, na subclasse, e dá o mesmo nome para um método que já existia na superclasse, você está sobrescrevendo ali aquele método na subclasse. E a gente viu também aquela questão ali de polimorfismo, que é você criar uma estrutura padrão para subclasses e você poder usar sem saber especificamente. A única garantia que você tem que ter é que objetos daquela objetos que vão ser usados em algum determinado contexto têm uma estrutura fixa, mas você não precisa saber a classe específica daquele objeto. Mas você tem um conjunto ali de métodos padrões que criam uma interface padrão que faz com que você possa usar objetos de várias classes diferentes, mas que tenham uma interface padrão como se fosse uma coisa só. Isso, o nome disso é polimorfismo. Tá? É um conceito bem importante e bem útil da gente ter ele sempre em mente. E a gente viu também herança múltipla. A única coisa interessante que eu quero que vocês guardem aí tudo que eu falei é importante, mas assim, o mais importante, o que a gente vai usar para frente, é aquela história ali dos mixins. Vocês lembram qual é a definição do mixin? O mixin, ele é você tem uma classe que você quer adicionar uma funcionalidade bem específica para aquela classe, você pode criar uma classe de mixin e fazer uma herança múltipla na classe que você quer adicionar a funcionalidade. Lembra do exemplo a gente tinha lá o veículo, não, a gente tinha animal. O animal tinha que a classe andar, e aí a gente criou uma classe de mixin, que é voador, classe, e aqui na voador a gente criou o método voar. E aí, quando a gente vai criar a classe pássaro, a gente herda de animal e de voador, e com isso a gente cria um mixin. O mixin está dando uma funcionalidade específica para as classes que herdam dele, que é a funcionalidade no exemplo aqui de voar. Pode falar, Cauã. Funcionava na água e na terra? Talvez. Não lembro quais foram os exemplos que eu dei, não. Eu lembro desse aqui, do animal voador, mas talvez tenha em algum momento falado essa de veículo anfíbio. Também serve como um exemplo. Mais pra frente a gente vai ver exemplos mais práticos de mixin, tá? Eu não vou cobrar mixin de vocês na prova. Eu talvez mostre um mixin, tipo um dos itens da questão seja um mixin já implementado só para vocês identificarem que é uma herança múltipla. Mas a única coisa que eu vou querer é que você saiba olhar lá para o código, ver que ele herda de duas classes e me dizer isso aqui é uma herança múltipla porque eu estou herdando da classe tal e da classe tal. Por enquanto é a única coisa que eu quero de vocês. Mas para o final do curso a gente vai ter acho que 2 ou 3 aulas de padrões de projeto, e uma dos padrões de projeto que a gente vai estudar é o mixin. Em geral, o que caracteriza herança são relações do tipo E1. Então, o pássaro é um animal. O livro é um item de biblioteca. Então, em geral, as relações que são caracterizadas como herança são relações que você pode dizer que a subclasse é um da superclasse. Então, são relações do tipo E1, certo? Agora a gente vai estudar as relações do tipo tenho, que são as relações de composição e agregação. A composição de classe, ela é um relacionamento, normalmente você caracteriza a composição aí entre duas classes. É lógico que cada classe pode ter mais de uma composição com outras classes, mas normalmente uma composição é entre duas classes individuais. Você pode ter um polimorfismo aí, mas não vou entrar muito em detalhe nisso, mas em geral você tem uma classe composta e uma classe componente. A classe composta tem um componente, tá? Esse cara aqui, esse componente, é um objeto
da classe componente, tá? Então, essa é o que caracteriza uma composição de classe. Então, esse objeto da outra classe, da classe componente, é parte da estrutura da classe composta. Então, parte da estrutura dessa classe composta é um objeto de outra classe, que é chamada classe componente. A composição, como eu já falei, ela implica uma relação tem-1 entre as classes e geralmente sugere uma dependência forte, uma relação de posse. Então, a classe composta tem um objeto da classe componente, ela é dona daquele objeto, tá? Exemplo, um carro e um motor. O carro tem um motor. O motor é um componente do carro e o carro não funciona sem o motor. Então, dentro aqui, quando eu estou instanciando um carro, então roda aqui o definite do carro, eu crio o motor aqui dentro. E esse motor vai ser um objeto da classe componente motor. Então, ele está sendo criado quando eu tenho uma composição, eu crio o objeto do componente dentro da classe composta, tá? Então, isso aqui é bem importante. Eu estou criando o objeto componente dentro da classe composta. Então, a classe composta, ela não existe sem o objeto da classe componente. Pode até existir, não, desculpa, esquece o que eu acabei de falar, pode existir, que eu posso criar em certas partes. Mas o que caracteriza a composição é eu criar o objeto componente dentro da classe composta. Que na agregação isso não acontece, a gente já vai ver a agregação e na agregação você cria fora. Essa é a principal diferença entre composição e agregação, tá? Então, eu crio aqui, no meu exemplo aqui, quando eu crio um carro, eu crio o carro aqui e o meu parâmetro aqui do carro é só o tipo do motor. Então, eu estou criando aqui um carro com motor V8, aí dentro aqui do carro, ele vai criar um objeto do tipo motor, que um objeto da classe motor, que o único parâmetro também é o tipo. E aí os dois têm o método ligar. Quando eu chamo o método ligar do carro, eu vou executar só o método ligar do próprio carro. Eu não tenho nada de chamar a classe da outra, o método da outra classe, isso não existe, porque aqui não é uma herança, não é nada disso. Se eu quiser chamar um método do componente, eu tenho que chamar ele explicitamente. E é o que eu faço aqui. Quando eu peço para ligar o carro vai lá no motor e fala, motor, liga. E aí ele vai executar os dois. Ele vai executar o ligar do motor e o ligar do carro. Mas isso só acontece porque eu explicitamente chamei o método ligar aqui do motor. Então, essa é a cara de uma composição. Você, dentro de uma classe, você tem atributos que são objetos de outra classe e esses objetos são criados dentro da própria classe. Isso caracteriza uma composição. Deu para entender? E a agregação? A agregação também é uma relação tem-1, que nem na composição, só que ela é uma relação mais frouxa do que a composição. Na agregação, você tem a classe agregadora, que faz o papel lá da classe composta. Você tinha a classe composta e a classe componente. Na agregação, você tem a classe agregadora, que seria o papel da classe composta. E você tem a classe agregada, tá? Mas na agregação, a classe agregadora, ela pode ter um ou ter vários objetos da classe agregada, mas ela não tem controle total. Esses objetos são criados fora da classe agregadora. Elas têm uma relação muito similar entre a classe agregadora e a classe agregada, mas normalmente você cria esses objetos fora. Voltando pro que a gente viu nas últimas semanas. Lembra lá da biblioteca? A gente tinha o catálogo e você tinha o livro. Você tinha os itens. Vamos pôr aqui. Você tinha os itens. Qual é a relação aqui entre essas duas classes? Você tinha lá na catálogo, você tinha o método adicionar item
que você passava um objeto, item, como parâmetro, e ele guardava lá dentro do catálogo. Que relação é essa daqui? Quem que saberia me responder? É uma agregação, uma composição, uma herança? Herança não é, né? Porque lá em item eu não herdava de catálogo. Alguém começou a falar. Pode falar. É uma agregação? É uma agregação. Porque se a gente voltar lá no código, mas se a gente for lá no código, vocês vão ver que os itens são criados fora da classe catálogo. Eles não são criados dentro. Esse é o principal diferencial aí. Eu acho que eu não passei a solução disso para vocês em nenhum lugar. Mas se vocês forem lá no diagrama, você vê lá, você tem o método. Tô tentando abrir aqui o diagrama, mas por algum motivo o Google Drive não tá me deixando. Não tá nem mostrando a imagem, nem me deixando baixar a imagem do diagrama. Mas você tinha lá. Eu acho que tá com algum problema, né? Mas você tinha lá a classe. Dentro da classe catálogo, você tinha o método adicionar item que recebia o item como parâmetro. Você não instanciava item dentro do catálogo. Então, aqui é uma relação de agregação. Outro exemplo de relação de agregação. Aqui é um exemplo para vocês verem que a diferença é bem sutil entre a agregação e a composição, tá? Porque nesse exemplo aqui, a gente tem a bicicleta e eu passo as rodas como parâmetro. Eu tenho duas rodas, eu crio duas rodas, eu passar a roda da frente e a roda, podia ter chamado de dianteira e traseira, mas tudo bem. Mas eles são passados como parâmetro na iniciação. Eu não crio as rodas dentro da bicicleta. Eu poderia facilmente fazer igual eu fiz com o motor aqui no carro, criar dentro as duas rodas. Mas eu escolhi explicitamente estruturar meu código desse jeito. E a partir do momento que eu estruturo meu código desse jeito, vira uma agregação. Aqui no motor eu tenho uma composição, porque eu instanciei o motor aqui dentro. Na bicicleta eu recebo as rodas como parâmetro, e aí a relação passa a ser uma agregação. Então é importante ver que essa diferença entre agregação e composição é bem sutil, e no final das contas, o que determina se é uma composição ou uma agregação é como o código está estruturado, instanciando os objetos dentro da classe. Se for, é uma composição e aquela é uma classe composta, e se for fora da classe, é uma agregação e aquela é uma classe agregadora. Deu para entender a diferença entre agregação e composição? Já falei, mas vamos reforçar aqui, porque isso aqui é muito importante. Na composição, a vida útil do objeto componente, ou seja, quando ele é criado e quando ele é excluído, é gerenciada pelo objeto composto. Se o objeto composto for destruído, se eu for lá e digitar lá no meu código del carro, eu vou estar também destruindo o motor. Então a vida dele está ligada diretamente ao objeto composto. Então, se o objeto composto for destruído, o objeto componente também será. E é uma relação forte entre as duas entidades. Na agregação, a vida útil do objeto não é estritamente gerada pelo objeto. Se o objeto agregador for destruído, o objeto agregado pode continuar existindo, tá? E é uma relação mais fraca aí entre as duas. Então, só uma revisão de tudo que a gente viu. Lá na primeira aula a gente viu a associação. Eu trouxe aqui de volta só para dizer que vocês podem esquecer isso aqui. A gente nunca usa essa classificação, porque ela é uma classificação muito abstrata. Tá? Essa classificação de associação ela é muito abrangente para ser útil para a gente. Então, em geral, a gente não usa isso aqui para nada. Em nenhuma situação que a gente tem uma associação, até porque toda composição e toda agregação entram dentro da classificação de associação. Agora a gente vai estar interessado em composição-agregação, que são as relações do tipo tem um, tá? Só lembrando ali da diferença que na agregação as duas classes podem existir de maneira independente, na composição não. E a gente tem a herança, que é uma relação de especialização-abstração, ou seja, uma relação um, certo? E aí a gente pode praticar um pouquinho isso. Então vamos ver alguns exemplos e vocês vão me responder
qual é a relação que a gente tem. Então, primeiro exemplo aí, a gente tem uma classe animal, que tem o método mover, e a gente tem uma classe mamífero com o método amamentar. Qual que é essa relação? Composição? Tem certeza? Herança. Olha aqui, ó. Como que as duas se relacionam? É dentro aqui da herança. Isso aqui é como eu declaro herança, tá? Então, é herança, que tipo de herança? Simples. É uma herança simples. Mamífero herda de animal. Então, eu posso criar aqui um gato, vai ser um mamífero, e aí eu posso chamar aqui gato.mover. Isso aqui vai rodar, porque gato herda os métodos de animal. Então, a relação aqui das classes é uma herança simples. Outra relação aqui, eu tenho uma classe livro, que eu guardo ali dentro, e o autor. Eu tenho uma classe biblioteca, que eu posso inicializar ela com uma lista de livros, e eu posso adicionar um livro, essa minha lista de livros, com o método adicionar livro. Qual é a relação? Composição, eu instancio algum livro dentro da biblioteca. Seria agregação? Seria agregação, porque eu não crio, não tem em nenhum lugar aqui livros são criados, tá? Livros não instanciados em biblioteca. Todo livro que a biblioteca recebe foi criado fora da biblioteca. Eu posso receber livros pelo método da inicialização e eu posso receber livro aqui pelo método adicionar livro. Mas todos esses livros são criados fora da classe biblioteca. Nenhum livro é criado dentro da classe biblioteca. Então, eu tenho uma relação aqui de agregação, certo? E esse exemplo aqui, eu tenho o veículo, que tem a opção, o método ligar, eu tenho o carro, que tem o método abrir porta, e ele recebe aqui de veículo, e eu tenho o avião. Qual que é essa? Herança simples. É uma herança simples, porque apesar de eu ter várias classes herdando de veículo, cada subclasse só herda de uma superclasse, tá? A questão de quando é herança simples e quando é herança múltipla sempre é respondida do ponto de vista da subclasse. A subclasse está herdando de uma classe só ou de várias. Você pode ter múltiplas heranças simples de uma mesma superclasse. Você pode ter várias heranças simples de uma mesma superclasse. Mas você vai chamar de herança simples cada relação dessa. Você tem uma herança simples entre veículo e carro e você tem uma herança simples entre avião e veículo. A herança sempre é vista do ponto de vista da subclasse, que você classifica se é uma herança simples ou uma herança múltipla. Então, essa aqui é uma herança simples. Mais uma. Então, eu tenho aqui o computador, e aí quando eu inicializo esse computador, eu crio uma CPU, que é o processador, e eu crio uma memória e guardo a CPU e essa memória como atributos aí do computador. Qual é essa relação? Composição. Composição. É uma composição. Por que é uma composição? Porque os métodos, a CPU e a memória estão instanciadas dentro da classe computador. Porque eu instancio, quem controla a vida da CPU e da memória é o computador. Então, se eu deleto o computador, CPU e memória deixam de existir, porque eles foram instanciados aqui dentro. É classificador que eu instancio. Então, eu tenho uma composição. E esse exemplo aqui, eu tenho... Acabei de pôr a câmera. Eu tenho uma classe avião, que eu guardo ali a matrícula do avião. E eu tenho um aeroporto, que eu posso pousar aviões, decolar aviões. Então, eu tenho essa lista de aviões dentro do aeroporto. E quando eu pouso um avião, eu adiciono esse avião à lista. Quando eu decolo um avião, eu tiro esse avião da lista e eu posso listar quais são os aviões que estão pousados atualmente no aeroporto. Qual é a relação aqui? Agregação. Agregação. Por que é uma agregação? Avião está como parâmetro. Os aviões são instanciados fora. Então, aqui, isso aqui é o meu bloco de execução. Imagina que o lado esquerdo aqui está antes do lado direito. Então, eu declaro as classes. Fora do aeroporto, eu crio 3 aviões aqui. Eu crio o Vitosca Bravo, o Golf Uniforme Mike e o Mike Yankee November. Eu crio esses 3 aviões, que é o Cessna, o Boeing e o Airbus.
E aí, depois que eu criei os aviões, eu crio o aeroporto, pouso o Cessninha, pouso o Boeing, pouso o Airbus, decolo o Boeing e listo as aeronaves. Então, em momento algum aqui, eu criei avião dentro do aeroporto. Todos os aviões são criados, são independentes, eles não dependem do aeroporto para existirem. Esse aqui é um exemplo claro de uma relação que tem que ser representada por agregação. Existem situações onde você pode representar como agregação ou como composição. É o exemplo lá da bicicleta. Na bicicleta, o mais natural seria até uma composição, mas eu escolhi naquele exemplo representar como uma agregação. Mas isso aqui é claro, avião existe independente de aeroporto. Então, é uma relação, mesmo que eu estivesse descrevendo o problema, você consegue me responder que a relação mais apropriada aqui é uma agregação, certo? E essa daqui, eu tenho um capítulo que tem texto, na hora que eu inicio eu passo o atributo, e eu tenho um livro que eu passo uma lista de strings, e a partir dessa lista de strings eu crio uma lista de capítulos com os textos que foram passados aí como parâmetro. Então isso aqui está sem tipagem, mas isso aqui vai ser isso aqui é uma lista de strings, tá? O tipo desse texto capítulo. Então eu faço um for aqui nessa lista de string, para cada string eu crio um capítulo com esse texto e adiciono nessa lista aqui capítulo. Eu criei vários. Que relação é essa? Composição. Composição, por quê? Eu estou criando os capítulos aqui dentro do livro, tá? No livro eu crio os capítulos e guardo eles em uma lista. Mais um exemplo aí de composição. Mais um exemplo. Eu tenho... aqui eu tenho algumas relações. Como é que eu coloquei aqui? Então, eu tenho aqui que listar... eu uso da relação entre pessoa para aluno, professor seria... E eu tenho... de professor para curso. Essas são as relações que eu tenho aqui nesse código. Então, aqui, ó... a relação entre estudante e pessoa tá declarada aqui. É aqui que eu digo que existe uma relação. É aqui que eu digo que existe uma relação entre professor e pessoa. E, cadê? Aqui eu crio uma relação entre professor e curso. Você vê que aqui em estudante, em nenhum lugar de estudante eu faço nenhuma menção a curso, nem em curso eu faço menção a nenhuma outra classe. Então essas são as três relações que eu tenho. Então isso aqui é importante também vocês saberem identificar onde você tem relações. Então nesse código as relações que eu tenho entre pessoa e estudante, pessoa e professor e entre professor e curso. Agora vamos para as três. A relação professor-pessoa, estudante-pessoa, que relação é essa? Herança simples. Herança. Então, essas duas aqui são herança simples. E entre professor e curso? Agregação. É uma agregação, porque eu não crio o curso dentro de professor. E aí, se eu pegasse esse código aqui, lá na plataforma, depois se vocês quiserem entrar, todos esses códigos aqui de exemplo do slide estão lá, tá? Inclusive com a numeração do slide de onde ele saiu. Se eu chegar aqui nesse código e criar um novo método aqui, no estudante eu crio esse método matricular curso. Tá? Então eu criei aqui esse método matricular curso, adiciono aqui na inicialização uma lista vazia, guardar esses cursos, e quando eu chamo esse método matricular cursos, eu vou dar um append nessa lista de cursos do aluno nesse novo curso, tá? Que relação é essa que eu criei aqui agora? Agregação. Também é uma agregação, certo? E se eu mudar a estrutura aqui do professor, no lugar de eu receber aqui o nome, o curso, eu receber aqui nome, curso, recebo um nome curso, que vai ser um string. Se eu mudo o código do professor, para quando eu adiciono um curso para o professor, eu crio o curso aqui dentro, eu passo só o nome do curso e ele vai criar um curso para mim ali dentro do professor. O que vira essa relação? Eu viro uma composição. Então você vê que facilmente eu consigo transformar uma composição em agregação e vice-versa. Então eu teria que mudar o uso aqui também, no lugar de ser isso aqui, tá? Seria o igual, e aqui eu posso até retornar
Eu instancio o objeto, adiciono ele na lista e retorno ele aqui para eu poder salvar ele para matricular os alunos. Então aqui um exemplo, eu transformei, mexendo um pouquinho aqui no código, eu criei mais uma agregação e transformei a agregação em composição. Ele está continuando funcionando. E aí eu poderia usar essas variáveis aqui que eu criei para matricular os alunos. Slide. Então, uma última relação aí, a gente tem essa classe equipamento, a gente tem essa classe calibrável, a classe equipamento só cria, o equipamento salva o nome, a classe calibrável cria um método calibrar, ela tem um método calibrar, e a gente criou uma classe equipamento calibrável, com características de equipamento e de calibrável. E a gente tem o laboratório, que tem uma lista de equipamentos, e eu posso adicionar equipamentos para essa lista de equipamentos do laboratório. Quais relações eu tenho? Primeiro vamos listar as relações. Quais são as relações? Calibrável, equipamento e equipamento calibrável. Então eu tenho aqui entre equipamento calibrável, eu vou abreviar aqui para ficar monstruoso, eu tenho a relação entre ele e simultaneamente ele se relaciona com calibrável e equipamento. Que relação é essa? Herança. É uma Herança múltipla. Isso, herança múltipla aqui, tá? E eu tenho mais relações nesse código? Sim, laboratório e equipamento. Eu tenho laboratório e equipamento. E que relação é essa? Agregação. É uma agregação. Eu tenho mais alguma relação? Não, acho que não. Se vocês olharem nessa linha aqui, ó, eu estou criando o equipamento 2 e eu passo ele para dentro de laboratório, eu guardo ele dentro de laboratório. Isso aqui não é uma relação? E aí? No caso, eu estaria passando como outra agregação, né? Usando como equipamento. No caso aqui, a relação é com a classe equipamento, não é com a classe equipamento calibrável. Eu posso passar um equipamento calibrável para o laboratório porque ele é uma subclasse de equipamento, ele herda as características de equipamento e com isso eu posso passar ele como se fosse um equipamento calibrável é um equipamento. Então eu posso usar ele na relação, a relação aqui de laboratório de fato é só com equipamento. Tá? Eu posso passar um equipamento calibrável para o laboratório porque o equipamento calibrável é um equipamento. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um polimorfismo. É mesmo que a classe de equipamento 2 não ser a classe original que a relação é programada para, mas eu preservo a interface padrão de equipamento e eu tenho aqui um polimorfismo. Eu tenho duas classes que se comportam como equipamento e podem ser usadas como equipamento. Então a relação aqui eu ainda descrevo ela só mesmo entre laboratório e equipamento. Não faz sentido eu descrever essa relação entre laboratório e equipamento calibrável, porque na verdade equipamento calibrável herda a relação de equipamento, certo? Deu para entender? Certo, deu. Então, como a gente já viu, tem mais um. Tem mais uma coisa que a gente pode falar aqui. Isso eu não vou cobrar de vocês na prova, mas eu posso caracterizar aqui uma relação entre equipamento calibrável e calibrável. Isso aqui é um mixin. Eu posso caracterizar essa relação aqui como um mixin, porque o que é? Eu estou adicionando a funcionalidade de ser calibrável. Estou adicionando uma funcionalidade usando uma herança múltipla e isso é caracterizado como mixin. Mas eu não vou cobrar isso de vocês na prova, vocês vão ver mixin de novo mais para frente, tá? Então aqui eu tenho a herança múltipla entre equipamento e equipamento calibrável. Entre equipamento e calibrável, eu tenho, entre calibrável e equipamento calibrável, eu tenho o mixin. Na verdade, entendi aqui a estrutura que eu fiz. Eu tenho entre equipamento e equipamento calibrável e equipamento calibrável, eu tenho herança múltipla. Essa herança múltipla aqui é mais especificamente um mixin e a agregação entre laboratório e equipamento, certo? Esse exercício aqui, vamos fazer aqui rapidinho. No semestre passado eu tinha passado como para casa, mas a gente pode fazer. Vamos
Vamos olhar só para o biblioteca, não vamos ver esse notebook. Vamos ver o biblioteca vocês já estão mais familiarizados. Então, só relembrando lá no biblioteca, naquele diagrama do biblioteca, realmente a imagem aqui ia ajudar bastante esse Gabriel. No diagrama de classe a gente consegue enxergar melhor. Se eu consigo abrir esse diagrama por outro, acho que agora vai. Tá? Então a gente tem aqui o diagrama da biblioteca. Quais são a gente tem o item, livro, CD, DVD são especializações de item, e aqui dentro do catálogo eu posso receber item aqui no método adicionar item e guardar ele nessa lista de itens aqui. Quais são as relações que eu tenho e que relações são essas? Entre item e catálogo, você teria uma agregação. E entre os itens e os livros, CD, DVD e revista, seria uma herança. Tipo de herança? Simples. Simples. Todo mundo concorda com essa ação? De fato, se a gente voltar lá no código, a gente consegue enxergar isso bem claro. Então aqui eu declaro o item. O item ele tem alguns métodos aqui dele, tem inicialização, emprestar, devolver. Tá. Esse exemplo aqui tem algumas coisas a mais, tá? Vamos ignorar esse empréstimo digital por enquanto, tá? Não vamos olhar para ele. Se eu ver aqui no livro, eu herdo de itens, tem uma herança. No CD eu herdo de item também. No DVD eu herdo de item. Na revista eu herdo de tem um herdo dele. Todos. No catálogo, eu crio aqui uma lista vazia de itens e eu recebo itens como parâmetro. Eu não crio itens dentro do catálogo. Então, de fato, eu tenho aqui uma relação de agregação entre catálogo e item, tá? E nesse código aqui específico, eu fiz uma coisa a mais. Eu criei esse cara aqui, que é o empréstimo digital, tá? Que guarda aqui dentro dele quantas cópias eu tenho, quantas cópias disponíveis. E quando eu crio o emprestar digital e o devolver digital. E, além do livro, eu crio um outro cara aqui, que é o livro digital. Que ele tem característica de livro e de empréstimo digital. Que relação é essa daqui? Herança composta. Eu tenho uma herança múltipla. Eu herdo de livro e de empréstimo digital, e de novo essa herança de empréstimo digital também caracteriza o mixin. Eu estou adicionando a funcionalidade a livro de poder ser emprestado digitalmente. Então aqui eu também tenho essa herança múltipla com esse mixin, certo? Alguma dúvida disso? Vou testar aqui esse código. Tranquilo. Aqui está funcionando, bonitinho. Esse exemplo também está lá na plataforma, depois se vocês quiserem dar uma olhada com calma. Então, com isso, a gente encerra essa parte aí de relações entre classes. Alguém ficou com alguma dúvida? Antes da gente ir para o intervalo, eu vou trazer mais um exemplo aqui. Deixa eu abrir, que é só um outro formato que eu vou perguntar as coisas para vocês na prova. Eu posso trazer as perguntas nesse formato também, descrevendo a relação. Então eu posso trazer algo tipo esse aqui. Eu descrevo lá na pergunta: um time de futebol é composto por vários jogadores. O time precisa de jogadores para existir, mas os jogadores podem existir independentemente do time. Qual a relação que você utilizaria para representar isso e por quê? Uma agregação. Por que não uma composição? Porque uma composição, os jogadores não poderiam existir sem o time. Exato. Teria que criar os jogadores dentro do time. Exato. Então, só trazer um exemplo com essa cara aí para vocês. Eu posso pôr as questões dessa forma também na prova. Eu escrevo o problema e aí para você me dizer qual vai ser a melhor para colocar entre as... Alguma dúvida disso que a gente viu na aula de hoje? Não, professor. Tranquilo até agora. Beleza. Esse é o conteúdo mais importante para a prova da semana que vem. A prova da semana que vem não é uma prova longa. Como eu falei, provavelmente vão ser duas questões. Uma questão, eu vou dar um pedaço de código com para vocês colocarem tipagem e docstring. Talvez eu peça para vocês escreverem uma classe. Não, vai ser só uma questão de tipagem docstring e a segunda questão, uns 4, 5 itens com ou um exemplo de código ou uma descrição de um problema e vocês me dizerem qual é, se for o código, qual é a relação implementada no código, justificar aquela relação
e se for uma descrição de um problema, qual é a relação que você utilizaria e justificar por que você utilizaria aquela relação, certo? Professor, Oi. o senhor pode dar um exemplo só de tipo como é que a gente pode escrever uma explicação de qual seria a relação e do porquê? Um exemplozinho de como fazer. Tá, deixa eu falar aqui rapidinho. Tá, esse exemplo aqui. Então, a gente tem a classe funcionário e a classe departamento. E da classe departamento eu tenho o método adicionar funcionário. Claramente aqui a relação é agregação, porque eu não crio funcionário do departamento. Resposta: agregação, pois objetos da classe funcionário podem fazer parte de departamento, mas também podem existir de maneira independente. Tá mais do que o suficiente. Se você quisesse, você poderia pôr aqui também e não nenhum funcionário criado. Eu gosto de usar aqui o nome da classe. E aí, só dar uma dica para vocês do Colab. Quando você quer destacar aqui como pedaço nome de código, as coisas, normalmente a gente põe essa aspas curvada, que se eu não me engano, no teclado em português, esse botão fica perto, próximo do P. Deixa eu ver aqui, o teclado aqui é a segunda função. crase. Isso, crase. Isso, exatamente, crase. Falhou aqui. Ela fica do lado do P, você faz Shift, esse botão do lado do P, você consegue colocar uma crase aí. E o que o Markdown faz é destacar essas palavras aqui, ele coloca na mesma fonte do código, mostrar que é o nome de alguma coisa. Então, isso aqui é um exemplo de uma resposta, certo? Certinho? Então, eu vou começar a fazer com vocês a mesma coisa que eu fazia com o pessoal que agora está lá no módulo 4, o pessoal do ano. Quantos minutos vocês querem de intervalo? Quem pedir mais é o que a gente vai fazer. Se alguém pedir os 20 minutos, a gente tira 20 minutos. Se alguém pedir menos, a gente tira menos tempo de intervalo e acaba a aula um pouquinho mais cedo. E aí, quem quer? Até 20. Até agora o máximo que a gente... Pronto, alguém pediu 20 minutos de intervalo. Eu não vou dar 20 porque eu entrei um pouquinho no tempo do intervalo. A gente volta 4h40 no horário normal, então. Tranquilo, valeu, professor. Falou. Então, a gente viu aquele conteúdo das relações entre classe e agora a gente só vai ver algumas características específicas de como que lida com classe. Mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho de encapsulamento, visibilidade e propriedades, que são esses conceitos e como que a gente contexto classe e objeto. A gente vai ter alguns exemplos que eu devo postar para vocês. Não, eu vou mostrando aqui no Colab e depois eu mando. Na verdade, esses códigos estão na plataforma, depois vocês podem pegar lá e slide. Então, a primeira pergunta que a gente está interessado, que em outras linguagens de programação, essa pergunta tem uma importância muito maior no Python. Para a gente ela não é tão importante assim, mas é bom a gente pensar um pouquinho a respeito, que é essa pergunta de quem vê e quem edita os atributos. Resposta rápida, no Python, pelo que vocês viram até agora, quem vê e quem pode editar atributo de um objeto? Programador? Ok, tudo bem, mas dentro do contexto ali da linguagem de programação, onde que você pode, no Python, onde que você pode ver e editar esses atributos? Só dentro da classe? Onde que é? Para criar atributos fora, né? Na primeira, logo no fora, que deviam para um único. No Python, qualquer lugar que você tem acesso ao objeto, qualquer pedaço do seu código que tem acesso ao objeto, pode ver e editar os atributos. Então, o Python não protege os atributos de nenhuma maneira. Em geral, existe um conceito chamado encapsulamento, que é o ato de restringir o acesso. Você restringe aí o acesso a alguns componentes de um objeto, protegendo-os de modificações indesejadas e garantindo a integridade dos dados. Basicamente é como criar uma cápsula ao redor do dado. No lugar de você, por exemplo, mexer diretamente no atributo, você cria métodos que mexem nesse atributo e com isso você pode criar certas garantias de como esse atributo vai ser mexido. E com isso a gente tem aí os níveis de visibilidade. Então, isso é mais do ponto de vista de orientação ao objeto em geral.
Em geral, você tem os membros, ou seja, os componentes de um objeto ou de uma classe. Eu estou chamando aqui de membros, esses caras aqui são, no nosso contexto aqui, esses caras são os atributos e os métodos, tá? Membros, eu estou me referindo aos dois. Eles podem ser públicos, ou seja, qualquer lugar que você tenha acesso ao objeto daquela classe membro. Ele pode ser privado e ele pode ser protegido, tá? Privado e protegido, a diferença entre os dois aí é o quão forte você quer que ele não seja acessado de fora. O membro privado, por convenção, ele não deve ser acessado fora da classe, mas ainda é possível prefixando um sublinhado simples. O protegido é fortemente sugerido que ele não seja acessado de fora da classe. É só meio que aí você está dizendo, realmente você não deve estar acessando isso de fora. Como a gente já viu, o Python não protege atributos. Em outras linguagens isso é mais relevante porque as outras linguagens, elas de fato protegem esses atributos que o Python não protege. Quando você vai declarar, por exemplo, um atributo no Java, você tem que pôr ali na declaração, você fala se ele é protected ou public, etc. Tá? Mas pra gente no Python são só sugestões. Você pode fazer uma sugestão, só sugestão, ou você pode fazer uma sugestão forte, que é o número de underscore que você põe antes do nome do seu atributo ou do seu método. Então, o Python, tais marcações são somente sugestões no Python e cabe ao programador decidir como melhor aplicá-las. E como que a gente faz esse controle? Por exemplo, eu crio o atributo, sei lá, underscore idade. E aí eu não devo mexer nesse atributo de fora da classe, de fora dos métodos da classe. Em geral, eu faço isso com métodos getters e setters. O que eu faria isso? Então eu tenho aqui na def, na init, eu crio aqui o self.idade, e aí se eu não quero que isso seja acessado de fora, eu tenho que criar uma interface para mexer nisso. Essa interface normalmente tem essa cara aqui. Eu crio um cara get idade, retorna a idade, e eu crio um cara aqui set. Então, em geral, é essa cara aqui que tem do método getter e o método set, por exemplo, tá? Existem situações onde isso aqui faz sentido. Esses métodos getter e setter são usados para controlar o acesso e modificação de atributo de uma classe. O que você poderia fazer? Você poderia pôr uma condição aqui dentro desse set idade. Por exemplo, você quer que idade é não negativo, tá? Se você não tem o método setter, você não tem como garantir que idade é não negativo. E aí, quando você cria esse encapsulamento, você cria essa interface, você pode começar a adicionar essas garantias. Põe lá uma condição dentro do método setter que a idade sempre vai ser não negativo. Ou você, por exemplo, no método getter, você tem, dependendo da situação onde esse método é chamado, você quer usar um fator multiplicativo diferente. Não se aplicaria a idade, mas pode se aplicar a outras coisas. Você tem um valor, se você chamar de uma maneira, você adiciona imposto nesse valor, se você chamar de outra, você não adiciona imposto. E aí você pode implementar isso no método getter. Eles permitem que a classe mantenha a integridade interna enquanto fornece uma interface controlada para interagir com os dados. O mais importante aqui é uma interface controlada, tá? É isso que o encapsulamento te dá. Te cria uma interface que você pode controlar ali como que o dado está entrando e saindo. Você pode criar condições, você pode modificar esse dado dependendo da situação, do contexto e esse tipo de coisa. Ele é a superfície da cápsula quando você está falando em encapsulamento, é o método getter. Eles são a superfície. Isso aqui não é a melhor maneira. Mais pra frente, ainda nessa aula de hoje, acho que a gente vai chegar. Eu não estou mostrando, mas a gente vai ver que existe uma maneira melhor de fazer isso no Python, esse get, idade, set. Isso é como tradicionalmente em outras linguagens é feito. O Python dá umas ferramentas mais interessantes para a gente fazer esse fulamento. Um exemplo aqui de getter e setter.
Então eu tenho aqui a pessoa, eu guardo aqui o nome dentro de um underscore duplo, então eu realmente não quero que ninguém acesse esse nome de fora. E aí eu tenho o método getNome, que vai se tornar o nome, e eu tenho o método setNome, que vai dar um novo nome para essa pessoa. Então eu crio a pessoa aqui, uso o getNome para imprimir o nome da pessoa, depois eu uso o setNome para mudar o nome e uso de novo o getNome para pegar de novo o nome. Isso é um encapsulamento. Esse é o conceito de encapsulamento. Pode falar, Pedro. A gente poderia inicializar ele sem o nome e deixar para acertar o nome só no setNome? Pode. Dependendo do contexto, isso não é problema, não. Pessoa é meio estranho a pessoa ser definida sem um nome, mas você poderia sim, dependendo do contexto, você pode nem criar, você pode tirar essa linha fora aqui. Deixa eu pegar esse código e jogar ele pro Colab. Ou eu acho que eu consigo entrar. Tá, beleza. Você poderia fazer, por exemplo, aqui no init você não cria nada, e aí aqui no getNome você pode pôr um condicional aqui. If, lembra lá do resattr, quando a gente viu lá as funções úteis para trabalhar com classes? Uma delas que a gente viu é o resattr, que me disse se o objeto tem um atributo. Então eu vou ver aqui se o self tem nome. Se o self tiver nome, na verdade é underscore nome. Se o self tem underscore nome, eu retorno o nome. Else eu retorno sem nome, tá? Aí no caso aqui eu tiro esse parâmetro nome aqui da pessoa, e quando eu inicio a pessoa, eu inicio sem nome. E aí se eu executar isso aqui, não funcionou. Funcionou, não precisou. Ah, não, porque Não, o senhor definiu o set ali, ele eu não vi o imprimiu set. sem nome 3 vezes. O que deu errado? O senhor tá puxando um getNome mais o Silva ali, não? Não, eu criei a pessoa, dou um getNome. Esse primeiro getNome aqui era para imprimir sem nome. Aí eu dou um setNome Ana. E o segundo getNome era para imprimir já Ana. E aqui eu dou o getNome, que vai me retornar Ana, mais o Silva. E esse último getNome aqui era para retornar Ana Silva. É como se esse resattr aqui não tivesse. Deixa eu dar print tr boa nome. Vamos ver se ele tá dando um falso. Por que ele tá dando um falso? Se eu mudar isso para um underscore. Com um underscore só funciona. É alguma proteção que o Python dá quando você põe 2 underscores. Estranho, não achava que ia ter nenhuma proteção nisso não. Assim, tudo que me foi ensinado sobre Python na minha vida diz que o Python ignora esses underscores, mas claramente não. Só diminuir para um underscore ele passou a funcionar. Vai entender. Mas com um underscore funciona. Então aqui no primeiro você tem sem nome. E aí quando eu seto o nome a primeira vez, o resattr passa a ser verdadeiro. E aí o Ana, quando eu imprimo aqui, eu dou o setNome Ana. Eu dou o setNome Ana. E aí quando eu dou o próximo print já vai estar Ana. Eu dou o setNome do getNome, que vai me retornar Ana mais espaço Silva. E quando eu dou o getNome de novo, ele retorna Ana Silva. E lição do dia que eu não sabia é que quando você tem o underscore, o resattr não retorna verdadeiro. Depois é uma coisa para depois eu explorar e ver quais são, se existe alguma situação onde ele dá erro ou não. Ele sempre vai dar falso. Então, sim, você pode inicializar sem o atributo, e aqui é mais uma situação clara onde o encapsulamento te dá uma funcionalidade interessante. Porque se você tentar acessar direto aqui, se eu não tivesse o encapsulador, se eu tentar acessar aqui direto o pessoa.nome, essa primeira impressão aqui vai dar um attribute error, porque eu não tenho esse nome definido. Então eu posso aqui dentro da classe conferir se o atributo está definido e retornar ele, tá? Beleza. Mas o Python ele parte dessa frase aqui, o somos todos adultos aqui. Aí eu coloquei a minha contribuição ali embaixo, que é ou pelo menos queremos ser. Isso é uma expressão comum na comunidade Python que captura a ideia de que você não deve tentar forçar
um comportamento em outros desenvolvedores. Mas em vez disso, você deve confiar neles para eles fazerem a coisa certa. Em outras palavras, nesse contexto aqui de getters e setters, ao invés de tentar proteger rigidamente todos os atributos com getter, em Python é mais comum confiar que os outros desenvolvedores vão utilizar seus objetos da maneira adequada, que ninguém vai guardar, voltando para o exemplo que eu dei, ninguém vai tentar guardar uma idade negativa. Você confia que as outras pessoas vão usar o bom senso, vai ver, opa, isso aqui é a idade, não faz sentido eu guardar uma idade negativa aqui. O usuário é um bichinho triste. Pois é, mas aí é tratamento de dados. Não quem mexe, o usuário não mexe em atributo de objeto. O que você tem que fazer é, na interface com o usuário, ver o que o usuário digitou e antes de jogar isso pro objeto, você confere se o usuário digitou alguma coisa válida ou não. Você confia nos desenvolvedores, você não confia nos usuários. Tem uma distinção importante aí nessa história, certo? Encapsulamento é desencorajado em Python. A filosofia do somos todos adultos aqui, aí é que entre os adultos estão incluídos os desenvolvedores, tá? Você não trata usuário, você trata como criança, mas os desenvolvedores você trata como adulto. Simplicidade e legibilidade, a gente já viu isso em outros exemplos. O Python ele valoriza legibilidade e simplicidade, então você simplesmente fazer pessoa.nome igual Ana é mais claro do que pessoa.set nome Ana, porque a gente está mais acostumado, quando eu estou definindo alguma coisa, eu uso o operador de atribuição, que é o igual. Então a gente está mais acostumado no Python a ver essa sintaxe e fica mais claro para a gente que eu estou alterando alguma coisa. Isso aqui, eu não sei o que esse método faz aí, pode fazer um monte de outras coisas. Flexibilidade, restringir o acesso pode tornar mais difícil para outros programadores fazerem coisas criativas ou inovadoras que o design original da classe não previu. E a gente tem essa convenção que ao invés de forçar o encapsulamento, a gente faz a convenção lá do 1 underscore e do 2 underscore para sugerir que você sugere que isso não deveria ser acessado de fora. Aí se a pessoa precisar, ela for fazer alguma coisa que precisa acessar de fora, que acesse. Situações onde faz sentido é proteger coisas que deveriam ser invariantes. Como eu falei, o Python não protege, mas você dá a sugestão de que aquilo ali é importante, que não seja mexido de fora. Em situações de abstrações complexas, você quer pôr garantias ali dentro, pode fazer sentido. Se um código for amplamente utilizado por terceiros, existem situações, eu falei aí que a gente trata outros desenvolvedores como adulto, mas o usuário a gente trata como criança. Existem situações onde essa linha entre desenvolvedores e usuários ela é meio nebulosa. Você vai, por exemplo, para ciências de dados, o cara que está abrindo ali um Colab para rodar uma biblioteca que você fez de plotagem de gráfico, ele é um desenvolvedor ou ele é um usuário? Fica meio nebulosa essa. Aí às vezes é melhor pôr um pouquinho mais de proteção. Compatibilidade futura, o que eu falei, você quer poder modificar as garantias que você tem ali daquele método. Às vezes faz sentido pôr um getter e um setter. E controlar acessos e modificações. Você quer ver quando aquilo foi acessado ou modificado, você pode criar um encapsulamento. E aí, para fazer isso, como eu falei, existe uma maneira mais bonita de se fazer resolve todas essas questões. Você consegue, dentro da classe, ter tudo isso que você teria com o método getter e setter, mantendo o código bonitinho que você pode fazer simplesmente pessoa.nome igual a Ana. O que é isso? Isso são as propriedades. O que são propriedades? As propriedades elas são uma maneira transparente. O que quer dizer transparente? Quem está usando a sua classe não vê que aquele atributo está encapsulado. Ele faz simplesmente pessoa.nome igual
Ana, mas lá dentro da classe você vai ter um método getter e setter. A propriedade ela cria uma maneira transparente de fazer um getter e um setter sem que quem está usando a sua classe precise chamar o getter e o setter. São definidas como métodos. Getter, aí no caso da propriedade você tem o getter e o setter e o deleter, mas eles são acessados como atributos. Você faz objeto, ponto, atributo para acessar aquilo diretamente. Então ele cria do lado da classe, você tem o método getter e setter, mas do lado do objeto você acessa como se fosse outro atributo qualquer. E como que é isso feito? Isso é feito com o decorador property, tá? Você tem esse decorador property e com ele você vai definir o getter. Então você vai pôr na linha anterior do def do método property, e aí esse nome aqui do def vai ser o nome que o atributo vai ter. Esse atributo vai ter esse nome aí, que é o nome do método. O nome do método getter vira o nome do atributo. Você vai pôr esse @property na linha anterior, na mesma indentação do def, tá? Isso aqui é importante. A mesma indentação do def você usa esses decoradores. O método setter, você vai usar o decorador, que é o nome do atributo que você criou com o método getter, .setter. E aí esse cara vai receber um valor e com isso você cria o método setter. E da mesma maneira você pode criar o método deleter, que vai ser o nome do atributo ou o nome da propriedade. Quando a gente tem esses atributos que tem esse método get e setter aqui dentro da classe, a gente chama de propriedade. Então você tem o nome da propriedade, .deleter. E, importante, o decorador deve estar sempre no mesmo nível de indentação do def. Vamos ver isso na prática. Aqui, tá? Fechamento e vamos para a propriedade. Então, o exemplo lá da idade. Eu tenho a pessoa e essa pessoa tem a idade. Aí eu crio um atributo idade aqui dentro para guardar o valor da idade. Eu ainda preciso de algum atributo dentro da classe para guardar o valor real, porque a propriedade ela não guarda valor, ela só cria a interface. Então eu crio o underscore idade para guardar o valor da idade. Lembra que o underscore idade é aquele que eu recomendo que a pessoa não deve acessar diretamente. Eu ponho aqui o underscore idade. E aí eu crio primeira coisa que eu crio é o getter. Esse cara aqui é o getter, que é o cara que vai acessar o valor. E eu crio ele com o decorador @property. E quando eu chamo, ele vai me retornar um inteiro. E esse inteiro vai ser o conteúdo de self._idade. E esse cara aqui, esse nome aqui é o nome que eu vou usar para acessar de fora. De fora eu vou ter algo que vai se parecer muito com um atributo, ou seja, eu não vou ver que ele está encapsulado com esse nome aqui que eu der para o método getter. E aí a partir dele eu posso criar o setter e o deleter. Então o setter eu vou receber o valor, que é um inteiro, e aí eu posso fazer o tratamento aqui, ó. Se o valor for menor do que 0, eu imprimo que a idade não pode ser negativa. Eu poderia até fazer algo mais agressivo que isso. Eu posso dar um raise aqui, value error. Vocês viram essa sintaxe quando vocês viram lá erros no semestre passado? Não. Aqui eu estou chamando o erro, eu estou provocando o erro. Eu estou dizendo aqui, eu estou causando um erro. Se o valor for negativo, eu quero que o meu código pare de executar e levante esse erro de valor aqui com esse texto. Idade não pode ser negativa. E aí, quando eu tentar executar aqui, eu vou levar lá para o Colab. Colab aberto. Então, vamos pôr esse código aqui no Colab. E aí, aqui, ó, ele deu um erro nessa linha, value error, idade não pode ser negativa. Vocês aprenderam o outro lado, que é o lado que captura esses erros. Quando algum código levanta um erro, você captura o erro e tenta tratar ele e garantir que o código vai continuar executando. Eu poderia aqui fazer sim. Poderia pôr um try aqui, maria.idade igual a -10, except value error, e aí imprimir o erro. Aí nesse caso aqui o código já executa direto, porque ele deu o erro dentro de um bloco try, tá? Então só estou dando exemplos de coisas que a gente pode fazer com
com o getter e o setter. Vou voltar aqui só para esse código voltar a executar, que nem está lá no slide. Então é com aquele comando raise que vocês chamam erros, vocês provocam erro. Fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu parar a execução. Por esse motivo aqui, aí você põe o tipo de erro e entre parênteses a descrição. No caso aqui eu usei um value erro porque foi um erro de valor. Me passaram um valor negativo quando eu estava esperando um positivo. Então eu tenho aqui o setter, que vai tratar se é negativo, e eu tenho o deleter, que vai deletar esse valor desse. Isso pode ser usado para várias coisas. Eu poderia, por exemplo, aqui usar isso para self.histórico idade history. Continua claro e não é um nome tão longo. Ele vai começar com a primeira idade e aí toda vez que eu mudo a idade, eu guardo esse valor. E aí no final aqui, print... é Maria, não é pessoa. O underscore é uma recomendação que eu não acesso de fora. Não quer me dizer que eu não posso acessar, que eu estou acessando o underscore idade hist de fora da classe. Então, Maria teve 20, 25 e 26 anos. Sendo que em nenhum momento aqui o usuário viu que ele estava interagindo com o método getter ou o método setter. Ele acessou como se fosse outro atributo qualquer, mas que lá no fundo eu fiz muito mais coisa com ele. Então, essa é a interface que você deve usar se você precisar de um getter e de um setter no Python. Essa é a sintaxe que você deve usar, essa sintaxe aí de propriedade. Tranquilo? Deu para entender? Um último assunto que a gente vai falar hoje vai ser de atributos de classe. Todos os atributos que a gente viu até agora são atributos dos objetos, que são definidos a nível de objeto. Se eu mudo o atributo em um objeto, ele não vai afetar os atributos de outros objetos da mesma classe. Que o nome mais certinho aí é chamar de atributo de instância. Eles são atributos das instâncias dos objetos. Instâncias da classe, esses caras são os objetos. E são definidos dentro dos métodos, como por exemplo no init ou qualquer outro método. Os atributos de classe, eles pertencem à classe em si, e não a qualquer objeto ou instância específica. Eles são definidos no corpo da classe. Normalmente, antes do init, você vai lá e cria um atributo de classe. E eles são compartilhados com todos os objetos. Se você muda esse atributo em um objeto, ele vai ser alterado em todos os objetos da mesma classe. O que a gente usou até agora foram atributos de instância. A gente só definiu até agora todos os atributos que a gente criou foram atributos de instância. Como que é a sintaxe? Então, esse aqui é um exemplo de um atributo de classe. Então, eu tenho aqui o atributo de classe, que foi definido... Vê que ele é solto aqui, eu não uso o self ponto, porque não existe self fora dos métodos, tá? Só existe a classe. Simplesmente chego aqui e falo, eu tenho atributo de classe é igual a esse valor aqui. E eu tenho aqui o exemplo do atributo de instância que eu crio dentro do método. Então, quando eu crio dentro do método, eu crio no self, e ele vai pertencer ao objeto, à instância, e quando eu crio fora dos métodos, ele não tem self e ele pertence à classe. Então, se eu criar aqui, eu crio dois objetos dessa mesma classe. Então, com esse atributo de instância do objeto 1, atributo de instância do objeto 2. Se eu imprimir em qualquer um dos dois, que está aqui, eu imprimir em qualquer um dos dois, eu tenho acesso ao atributo de classe. Na própria classe, eu também tenho acesso ao atributo de classe. Se eu pegar aqui o nome da classe, ponto de classe, eu consigo acessar esse atributo de classe também. Em qualquer lugar que eu altere isso, ele vai afetar todas as instâncias. Eu poderia aqui, nesse exemplo aqui, eu modifiquei direto na classe. Eu fui lá na classe, coloquei atributo de classe, mudei o valor e mudou para todo mundo. Mas deixa eu só confirmar aqui que eu tenho quase certeza que se eu mudar no objeto também, ele também vai afetar todo mundo. Na verdade, não. Ele sobrescreve no objeto, ele passa a virar um atributo de objeto. Se eu tentar alterar o atributo de instância, ele meio que sobrescreve o atributo e ele deixa de ser um atributo de classe para aquele objeto específico. Ele deixa de ser um atributo de classe e passa a ser um atributo. Então, modificar ele, você tem que modificar na classe. Mas quando você modifica na classe, você afeta todos os objetos. Deu para entender esse conceito de atributo de classe?
Então, é um atributo que vai pertencer simultaneamente a todo objeto. E você pode acessar ele de qualquer objeto e editar ele a partir da classe, como eu fiz no classe, classe, e aí eu mudei o valor. Então, como a gente falou, os atributos de classe são compartilhados por todas as instâncias. Se você quiser modificar... esse aqui está errado. Vamos arrumar esse aqui, ficá-lo na classe. Ele será alterado para todas as instâncias. Se você modificar, aí vamos pôr o parêntese no 1, ele vira... E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer um exercício prático. A gente vai criar um bloco de notas. Esquece essa... Não, tá certo, esse diagrama aqui. Então a gente vai implementar esse diagrama aqui. A gente vai ter um notebook que vai ter atributo uma lista de notas. A gente vai ter uma pesquisa que vai pesquisar nas notas quais que tem aquele termo no filtro. Cria uma nova nota. Modifica uma nota, modifica a tag, e aí a nota ela vai ter o memo, que vai ser o texto da nota, a data de criação e as tags, e esse método match que vai pesquisar naquela nota se tem o termo. Eu coloquei isso de forma textual, eu vou copiar para vocês no chat, porque eu quero que vocês vão fazendo aí também, abram o Colab e a gente vai fazendo ele cortou, onde que... pronto, eu recopiei a parte que cortou. Então a primeira mensagem tem para a classe Note e o segundo para a classe... Deixa eu copiar as duas últimas mensagens. Então vamos implementar isso. Voltando aqui. Pergunta do conteúdo da primeira metade da aula. Qual é a relação entre Note e Notebook? E aí, ninguém se arrisca? Oi? Falhou Pode falar. Repete, por favor. Qual a relação entre Notebook e Note? Composição, porque não vai ter notebook sem notes. É composição. Eu passo o ponto principal aqui é que eu passo o texto da nota aqui nesse método nova nota. Então, eu passo o texto da nota e a nota é criada ali dentro do notebook, tá? Vamos lá para o Colab, vai criar isso. Vamos começar pela nota. A nota é mais simples para a gente criar, até porque o notebook ele é composto de notas, da nota definida, da classe da nota definida, para eu definir coisas dentro do notebook. Então, vamos começar aí com a classe nota. Então, a gente definir aí a nossa classe nota. Quais são, lá no requisito, quais são, o que a gente precisa ter, quais atributos a gente tem aí? A gente tem o texto, a data de criação e as tags. Então, para o Colab, a gente pode definir a init. A gente vai receber o texto, que lá no diagrama está memo, as tags. As tags podem ser uma lista, eu posso ter múltiplas tags. Lista aí de string, e isso vai me retornar um nome. E aí eu guardo aqui self.memo, self.tags e self. Eu tenho creation date também. E aí eu preciso do datetime para guardar a data de criação, import time. Sempre que você precisar da hora o momento atual, você pode fazer isso, from datetime import datetime. E aí você dá um datetime.now. Ele vai te retornar um objeto do momento exato que ele executa esse now aqui, certo? Isso aqui já é uma nota rudimentar funcional. Já posso criar objetos. É uma nota, comprar leite. A tag aqui nela vai ser lista de compra. Eu já tenho uma nota que faz alguma coisa, certo? Beleza. Vou dar um minutinho aí para vocês chegarem nesse. Enquanto isso, vou adicionar docstring. E aí, quem tá fazendo conseguiu escrever init já? Então, o que mais que a gente precisa? Vamos lá para os nossos requisitos. Na nota, o único método que está previsto aí é esse método match, tá? No texto eu até mudei, eu acho que o que eu mandei para vocês está match. Eu não coloquei o nome do método, mas a gente tem esse método match que vai receber uma string e retornar um booleano para dizer se a nota tem aquele texto ou não. Então, a gente pode criar aqui filter string, que vai me retornar um booleano. Gostei dessa para mim, vou ficar com ela. Eu vou dar Posso fazer dessa maneira aqui. O que ele está fazendo? Ele está
Pode fazer dessa maneira? Vou conferir aqui. Pode. O Python identifica se a substring existe só com o in. Então eu posso fazer dessa forma. Se o search filter estiver no memo, ou ele adicionou aí também, olhou se por um acaso não está nas tags. E aí eu posso testar essa minha funcionalidade. Note1.match leite. Depois tem leite. E se eu pôr aqui também, escrever lista de compras. Só preste atenção que dessa vez que foi, dessa forma que foi feito aqui, nas tags, ele só identifica se tiver a tag inteira, tá? Se eu tiver substring de alguma tag, ele não identifica. Por exemplo, se eu pegar aqui só compras, ele vai dar falso, porque eu dei um in na lista de tags. Então ele vai pegar cada string e conferir igual se é o termo de busca aqui. Se eu quisesse pesquisar a substring do texto da tag, eu ia ter que fazer alguma coisa aqui mais complexa. Alguém queria perguntar alguma coisa? Então, Não. com isso, a gente tem a classe nota. Vamos olhar lá agora para cara da classe. Pode falar, João. No texto que o senhor tinha enviado aqui, tinha o método que imprimiu o conteúdo da nota. Você vai fazer ele ou vai direto para o notebook? Vamos pôr ele também. Não tá no diagrama lá, mas vamos pôr def, print note. Foi esse o nome que eu dei? Print note. Tá bom dessa. Então ele não retorna nada porque é um print. Não sou muito fã disso, mas tudo bem. E aí ele imprime a nota e as tags. Eu poderia estar aí ele está funcionando, tá? Vamos criar agora a classe notebook. Gente, o código de vocês não precisa ficar igual ao meu, tá? Inclusive é até melhor que não fique. Façam da forma de vocês. Vou botar lá no diagrama. Então, o notebook, ele só tem uma lista de notas. Tem o new notes. Aqui eu tenho uma opção. Eu posso fazer essa lista de notas de duas maneiras. Eu posso implementar ele desse jeito aqui, ó. Eu posso fazer o init, que não recebe nada. Inicializa uma lista de notas vazias. E aí aqui eu ponho o def. Eu crio o new note aqui, que vai dar um self.notes.append de uma nova nota. Tá? Posso fazer dessa maneira aqui. Essa é a maneira mais bonitinha de se fazer, tá? Mas eu quero só mostrar para vocês que existe uma outra possibilidade. Eu posso não declarar esse init e dentro aqui da new note eu posso fazer assim: if as attr self notes, esse cara aqui. Na verdade, eu acho que o jeito que fica mais bonitinho de fazer assim é pôr um note aqui. Se ele não tiver o atributo, você cria a lista vazia das notas. Tá? São duas maneiras de fazer, as duas funcionam. Eu, pessoalmente, prefiro fazer desse jeito aqui. Tá? Então, só deixar um segundinho aí para vocês olharem as duas diferenças. Você pode ver se o atributo e criar ele na new note ou já criar por padrão na init. Como a lista de notas é uma coisa integral ao notebook, prefiro criar no init. Se fosse uma coisa que esporadicamente fosse preenchida, aí eu faria no outro método. É uma coisa que não vai ser sempre utilizada, você pode fazer. E esse notebook aqui é para estar funcional já. Então se eu der aqui, eu crio um caderno aqui, new note, para biscoito. Eu posso adicionar aí duas listas de compras. E aí aqui, como eu ainda não tenho os métodos de acesso, eu tenho que usar o valor do atributo dentro dessa note. Um print, certo? Tá funcionando aí a versão básica. Só fazer uma observação aqui, eu não expliquei isso no ano passado, mas eu acho legal já mostrar para vocês. Vocês podem determinar a tipagem de atributos também. Então, quando eu faço aqui self.notes igual a lista vazia, não está claro lista do que isso aqui é. E aqui no atributo você pode fazer assim. Esse cara é uma lista de notas, tá? O Python aceita essa sintaxe. E aí fica mais claro o que é para ser guardado aqui nesse atributo. E, inclusive, quando você for usar um editor bem configurado, ele já vai te dar a sugestão. Quando eu vier aqui, notes, eu pegar um elemento dessa lista e eu pôr o ponto aqui, ele já vai me sugerir
os atributos e métodos da nota, porque ele sabe que os elementos dessa lista são notas. Vocês podem aplicar a tipagem também a atributos, dessa maneira aqui. Na hora que declarar o atributo, antes do igual, você põe 2 pontos e o tipo daquele atributo, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês escreverem o Notebase com a init e o Note, testarem. Todo mundo já conseguiu fazer essa parte, testar o notebook? Podemos continuar? Então, o que ficou faltando aí? Voltando lá no diagrama, a gente tem agora o método de pesquisa e o método ficar... Vamos fazer pesquisa agora. Search self. Só uma pergunta, rapidinho. Hum. Essa pesquisa, ela seria feita baseada no memo ou nas tags? Ou em ambos? Eu vou usar o método. Não me importa que o método isso é definido aqui na nota, tá? Aqui quando eu faço o match, ele define-se como que isso vai ser feito. Do jeito que a gente fez aqui, tá pesquisando nos dois. A única diferença é que no memo pode ser substring, eu posso pesquisar um termo dentro do memo. E nas tags eu estou pesquisando, eu tenho que dar um match completo. O texto, meu termo de busca tem que ser igual à tag inteira. Eu não posso fazer string, ele não acha na tag. Mas isso é definido aqui dentro da nota, do método match da nota. Eu vou usar esse método match da nota para fazer a pesquisa. E aí, no nosso diagrama, isso tá... para retornar uma lista. Então a gente vai retornar aqui uma lista de notas, que faz sentido. Então, voltando aqui, a gente vai retornar uma lista de notas. Preencher para mim, procura notas com base em um filtro seu de pesquisa, lista de notas corresponde ao filtro certinho, aí deu. E a gente pode criar uma lista aqui das notas que tem a string e com um if para cada nota em self note, no caso, if não, for note em self to notes, if note.match, a busca o filter search, ele adiciona na lista de notas que tem aquela string. E aí no final ele retorna a lista das notas. E aí a gente pode testar isso aqui embaixo. Eu posso dar um comprar. Ele vai achar duas notas. Comprar na nota. Só leite. Ou eu poderia porque ele me retorna uma lista. Tá, imprimir os dois aqui. Só o da pesquisa, ele só eu pôr aqui pra, ele vai achar os... Então tá funcionando aí minha pesquisa. Então eu usei o método lá da nota para implementar a função. E aí eu vou dar uma aceleradinha, que senão a gente não termina, depois vocês podem dar uma olhada com calma. Outra coisa que ele mandou fazer que tem lá no diagrama, é a função de alterar a tag e alterar a nota. Então, no diagrama, ele passa um note ID. Def modify memo. Então, ele recebe um note ID, uma string da nova nota. E eu altero o memo dessa nota. Essa note ID é só a posição da nota aí. A gente pode fazer uma coisa para as tags. Então, criei o modify memo, modify tags. E a última coisa que faltou aí foi o print notes para cada nota no meu código. Eu imprimo. E aí eu vou só imprimir. Eu posso fazer uma coisa aqui interessante. A gente implementou uma função de busca, né? Se a gente nesse print notes adicionar um parâmetro notes vazio, ele vai ser lista de notas. Aí eu posso fazer aqui dentro isso aqui, ó, if not notes, ou seja, se eu não passar nenhum valor de nota, eu não gosto desse if not notes não, eu prefiro len notes igual a 0. Pode ser feito dessa maneira, existe uma outra maneira também. Eu poderia pôr aqui um none, e aí tem uma sintaxe interessante do Python, que é essa daqui. Quando você tem um parâmetro em uma função que o valor padrão dele é none, você pode fazer que ele é igual a ele mesmo, se eu não me engano é assim, fala ele mesmo ou alguma outra coisa. Note é para imprimir tudo. Ok, eu posso pôr... não funcionou. Vamos fazer do jeito tradicional mesmo. Tem uma situação onde esse ou aqui funciona, mas eu não estou me lembrando agora a sintaxe. Não gosto desse not. Preferir esse comprimento da lista é 0. E aqui eu tenho... tá. Mudei aqui
Provavelmente funcionou aquele ou eu que tinha feito... deixa eu testar aqui. Eu que não tinha mudado no for. Isso que não funcionou. Funciona. Então, e isso aqui é uma sintaxe interessante do Python. Quando você tem um atributo que o valor padrão dele é known, você pode fazer isso aqui dentro da função. Você fala que ele é igual a ele mesmo ou algum outro valor. E aí, se você tiver passado um valor para esse, ele vai assumir o primeiro, ele vai continuar com o valor dele mesmo. E se ele tiver sido passado como known, ele vai assumir o valor. É uma maneira de você passar valor padrão aqui. Que, por exemplo, você não pode usar o self aqui dentro. O self não está definido aqui dentro do contexto da definição da função. Ele só é definido dentro do método, tá? E aí, com isso, a gente tem o nosso caderno funcionando. Alguma dúvida disso? Então tá. Não, nenhuma. O exercício para casa de hoje, eu daqui a pouquinho vou postar lá no Classroom, vai ser pegar esse código aqui que eu escrevi hoje, vocês vão ter que adicionar uma funcionalidade nele, escrever direitinho lá, nós vamos fazer, e vocês vão identificar para mim a relação entre as classes. A modificação vai ser criar uma classe nova e vocês vão identificar para mim a relação entre as classes, esse código. Beleza, pessoal? Então, certinho, obrigado aí pela presença. Boa noite, bom fim de semana. Professor, Oi. os códigos é para estar mandando pela plataforma ou a gente pode mandar algum arquivo pelo VS Code, fazer pelo VS Code e mandar algum arquivo pro senhor? Pode, se você não conseguir pôr o arquivo lá na plataforma, pode mandar os arquivos zipados. Se for um arquivo só, pode, mas a maioria vai ser mais de um arquivo, porque está fazendo pela plataforma. Aí, mas você pode adicionar no arquivo zip e mandar lá pelo Classroom se você não conseguir colocar os arquivos na pasta lá na plataforma. Beleza. Beleza? Pessoal, boa sorte na prova da semana que vem e até a outra semana. Professor, obrigado pela aula. Obrigado pela aula. Tchau. Até outra semana.